próprio, então. Vamos colocar ele aqui na tela. O senador Marcelo Castro, do MDB, já está conosco aqui, e que eu acho que vai poder responder diretamente ao Josias aqui. Olá, senador. Em primeiro lugar, muito obrigada por atender o convite aqui do UOL, estar ao vivo conosco. Bom dia ao senhor. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. É um prazer estar aí no UOL News. Estou às ordens. A gente queria saber, em primeiro lugar, como é que o senhor pretende dar essa transparência a esse orçamento. O senhor já defendeu que ele siga, né? Porque o Josias estava defendendo aqui o fim disso. São poucos os parlamentares que defendem o fim dessa emenda de relator, né? Na verdade. E a gente queria saber como é que o senhor pretende colocar limites a essas emendas e também dar transparência conforme foi uma recomendação e exigência do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida. Fabíola, essa questão vem de um fortalecimento do Legislativo em relação ao Executivo. O Josias, que acompanha a parte política aqui em Brasília, ele sabe muito bem que anteriormente não havia nenhuma impositividade de nenhuma emenda. Os parlamentares eram inteiramente dependentes do Executivo. Aliás, eu participei muito disso daí, fui parlamentar durante 20 anos, deputado federal. Os ministérios deixavam para empenhar as emendas individuais dos parlamentares só no final do ano. E só empenhavam as emendas daqueles parlamentares que tinham tido um bom comportamento. Que bom comportamento era esse? É que tinham votado as matérias do governo. Então, havia uma subjugação, havia uma submissão do Legislativo em relação ao Executivo. Esse é o fato. Mas aí, em 2015, nós demos um passo muito importante e decisivo no sentido de fortalecer o Legislativo em relação ao orçamento, em oposição ao Executivo, que foi a impositividade das emendas individuais. Posteriormente, nós colocamos na LDO que as emendas de bancada, teria uma delas, emendas de bancada são de número de 15 a 20, teria uma que seria impositiva. Depois nós aumentamos para 3. E agora, em 2019, nós colocamos na Constituição, apresentamos uma emenda constitucional, limitando a impositividade das emendas de bancada a 1% da receita corrente líquida. As emendas individuais correspondem ao valor de 1,2% da receita corrente líquida. E vi aí depois as emendas de relator. As emendas de relator sempre existiram, e de uma maneira muito mais, digamos assim, opaca do que hoje. Por quê? O relator, normalmente, quando fazia emenda de relator, fazia combinado com algum ministério, muito provavelmente um ministério que tinha uma afinidade com o relator, muitas vezes do mesmo partido, e aquele volume de recursos que ele aumentava naquele ministério, então era compartilhado com aqueles partidos e os outros nem sabiam, nem tomavam conhecimento. Então, houve um movimento no sentido de um fortalecimento maior ainda do Legislativo, fazendo com que essas emendas de relator fossem decididas dentro do Parlamento. O que é que eu acho que houve de errado? Que não se encaixa. Que eu acho que houve esse descuido nosso que precisa de autocrítica. É que não houve a transparência necessária. Não é que o orçamento seja secreto, que nunca foi. A execução é que ficou difícil de você saber quem é que estava no comando, quem é que estava solicitando. Isso o Supremo botou um fim e a resolução que nós vamos fazer hoje vai trazer transparência total. E outra coisa que aconteceu é que essas emendas de relator que sempre existiu, que eu acho que provavelmente continuarão existindo, elas adquiriram uma proeminência, um volume de recursos absolutamente surpreendente, absolutamente exagerado, excessivo, que não pode ser assim. Então, eu acho que o Congresso, pesou muito na mão e fez além do necessário. Por exemplo, o orçamento deste ano, para concluir, o relator fez 30 bilhões de emendas. Por que ele fez 30 bilhões? Porque ele quis, ele não tinha limite. Ele poderia ter feito 20, poderia ter feito 10, poderia ter feito 40, poderia ter feito 50, poderia ter feito 100. O céu é o limite? Não pode ser assim. Ô, senador, Então, qual é o valor ideal na sua análise, então? Não 30 bi, qual é o valor ideal?
Esse valor ideal, Fabíola, a gente tem que discutir com os líderes partidários, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Sim, mas na sua opinião, Se depender, na sua opinião, na minha opinião, as emendas de relator deveriam continuar existindo. Eu não faço críticas qualitativas, conceituais à existência dessas emendas. Mas elas tinham que existir num valor muito menor do que o que existe hoje. E, em troca disso, eu não estou defendendo uma diminuição do poder do Legislativo. Nós fortaleceríamos as emendas de bancada, fortaleceríamos as emendas de comissão. Por quê? De todas as emendas, é que eu julgo as mais transparentes, as mais democráticas e as mais eficientes. Porque para uma bancada de um Estado levar um recurso para o seu Estado, é necessário que essa emenda seja assinada pelo menos por 3/4 dos deputados e 2/3 dos senadores. Então, elas só poderão existir quando há um consenso na bancada. E, evidentemente, que mais entende da necessidade do Piauí é a bancada do Piauí. E ela se reúne de maneira transparente, democrática, com a participação de todos, e são mais eficientes. Mais eficientes por quê? Porque as pessoas que mais entendem da necessidade do Estado estão ali definindo quais são as obras que devem ser feitas ou não. Mas e dentro, Josias, para as valor, emendas de comissão, ele só porque não os falou... parlamentares vão para as comissões que têm afinidade. Quem tem afinidade com a educação vai para a comissão da educação, quem tem afinidade com a saúde vai para a comissão de saúde, quem tem afinidade com a agricultura. Então, quando você vai definir as emendas de comissão, ali estão os experts do Congresso naquelas áreas. Então, no meu entendimento, nós deveríamos baixar muito as emendas de relator. Mas baixar para quanto, senador? Mas baixar para quanto? O senhor fala que 30 bi é muito. O senhor fala que tem que baixar muito. O quê? 5 bi? 10 bi? Qual é o valor? Bom, eu tenho uma opinião, mas evidentemente que isso vai confrontar com... Mas pode falar, senador. Aqui o senhor pode falar a sua opinião. Se eu lhe disser que tem uma parcela expressiva do Congresso Nacional, considerável, que não quer limite nenhum, que o céu seja o limite, não estou fazendo crítica, mas cada um tem um pensamento. E aqui é um colegiado. Ou você compõe a maioria, ou você fica com a sua ideia para si. Para dar um horizonte, senador, o senhor acha que tem que ficar... não lhe parece pouco razoável que a emenda de relator tenha um valor quase que o dobro da emenda individual e de bancadas somadas? Acho pouco razoável. Eu estou fazendo essa crítica, Josias, de muito tempo. Então, eu sou um crítico das emendas de relator, não do ponto de vista conceitual. Senador, só para fazer um pouco de papel de advogado do diabo, o senhor está dizendo que emenda de relator sempre existiu. É verdade que sempre existiu, mas elas tinham uma finalidade. É como se o relator tinha uma delegação do Congresso para promover ajustes de última hora, quando ele estava fechando o orçamento. Então, ele fazia ali um ajuste de relator. E o senhor diz, com acerto novamente, que a emenda individual, a emenda de bancada, não era impositiva. O Congresso tornou impositiva justamente para deixar de ser refém do Executivo, que liberava conforme as votações que ocorriam em plenário, premiando aqueles que eram mais leais. Mas, a partir da imposição do pagamento das emendas que já existiam, aí é que surgiu esta emenda de relator nesta proporção que nós conhecemos hoje. E, para falar francamente, deputado, isso surgiu para comprar voto, para comprar lealdades. Então, fica o presidente da Câmara, o presidente do Senado, alguém delegado com delegação dele, escolhendo os parlamentares que serão premiados de acordo, conforme a lealdade, conforme as conveniências, com uma cota extra de emendas. Isso lhe parece razoável? Quer dizer, o Congresso tinha resolvido o problema para não se tornar refém, não continuar sendo refém do Executivo, transformou as emendas em impositivas. O Executivo não podia deixar de pagar. Aí surge essa novidade, que me parece ser uma versão envergonhada, se posso falar assim, do mensalão ou de outra forma qualquer de cooptação dentro do Congresso. Não lhe parece isso? Josias, essas emendas de relator, elas sempre existiram. Nesse sentido que você falou, mas em algum momento elas alcançaram uma proeminência muito grande também, só que de maneira absolutamente secreta. Ninguém sabia. Como? Eles fortalecendo o relator geral,
já combinado com o ministro de uma determinada pasta, para turbinar o orçamento daquele ministério, mas para aquelas emendas ficarem sob o comando do relator geral e daquele partido que tinha o ministério. Aí sim, era uma situação muito pior do que a que é hoje. E, de certa forma, a de hoje, existe uma certa equidade. Eu confesso que essa equidade que a Rosa Weber quer, numa emenda como essa daqui, de caráter discricionário, é difícil de você estabelecer essa equidade. Por quê? Suponhamos que um determinado Estado precise de R$1 milhão para concluir uma obra. Que um outro Estado, e que esse recurso seja mandado para lá, precise de R$10 milhões para concluir outra obra. Ora, quem está de fora que vê isso, diz o quê? Não tem equidade. Foi 1 milhão para o Estado, foram 10 milhões para outro. Mas aí a equidade vai ser alcançada com o Arthur Lira definindo quem vai receber ou não, senhor? Ou o Rodrigo Pacheco? Qual é a equidade que nós temos nisso? Qual é o senso qual é o republicanismo que existe nessa metodologia em que os comandantes das casas legislativas definem, não, o melhor é Arapiraca e não Arapiraca, por coincidência. Não, Josias, nisso daí nós estamos de acordo. Eu sou um crítico desse tipo de emenda, do volume dessa emenda. Quer dizer, se dependesse de mim, que não depende de mim, depende dos líderes partidários, da liderança, do coletivo, nós diminuiríamos muito as emendas de relator geral, demais diminuiríamos, e aumentaríamos as emendas de comissão e as emendas de bancada. Então, mas se dependesse de mim, eu venho criticando isso há quanto tempo? Eu faço discurso todo dia. Mas eu fui presidente da Comissão de Orçamento. E o senhor Tentei não falou de todas ainda as o valor. maneiras, mas, infelizmente, quer dizer, você tem que fazer de acordo com o que a maioria decide, com o que a maioria quer. O parlamento funciona assim. Paciência. Qual seria o valor? O senhor não me falou ainda. Eu vou voltar à minha pergunta O lá. que eu estou propondo hoje, Fabio, e foi difícil chegar a esse valor, é o valor das emendas, o valor máximo das emendas de relator geral seria a soma das emendas individuais mais as emendas de comissão, que seria, digamos, a metade do que o relator geral fez neste ano. Mas esse é o limite máximo, porque esse valor, Josias, ele é definido no parecer preliminar, que antes as pessoas prestavam pouca atenção nisso daí. Então, na próxima semana, muito provavelmente, o relator geral, que é o Hugo Leal, do Rio de Janeiro, ele vai dar o seu parecer preliminar, propor o seu parecer preliminar. Nós vamos emendar esse parecer preliminar. Então, nesse parecer preliminar, é que a comissão mista de orçamento vai dizer, todos os membros da comissão, o relator terá poderes de fazer emendas no limite de tanto. Contanto que esse valor estabelecido pela Comissão de Orçamento jamais possa ultrapassar o que nós estamos propondo hoje na resolução. Se dependesse de mim, o valor seria muito menor. Eu já estou fazendo isso daqui porque eu sei a luta que eu tive para botar essa trava, que é uma trava para não ter o excesso, como eu disse, Josias. O relator fez 30 bilhões de emenda, mas ele poderia ter feito 100 bilhões, quer dizer, o céu é o limite. Aliás, essa frase que você usou aqui, eu tinha usado na semana passada num pronunciamento que eu fiz no plenário do Senado. Se nós continuarmos nesse diapasão, eu disse na oportunidade, daqui a pouco o cargo mais importante da República não vai ser o presidente da República, vai ser o relator geral do orçamento, que evidentemente isso é uma disfuncionalidade, isso é uma distorção que nós não podemos aceitar. Senador, eu vou aproveitar a sua condição de ex-presidente da Comissão de Orçamento, e agora o senhor está dizendo aqui que é um crítico desse tipo de emenda, para lhe fazer uma pergunta, eu queria que o senhor respondesse da forma mais sincera possível. Os presidentes da Câmara e do Senado estão informando ao Supremo Tribunal Federal que é impossível identificar as pessoas que estão por trás dessas emendas, que o senhor diz que não é secreta, mas se você não identifica o autor, fica tudo nas costas do relator, aí é praticamente uma confissão da impropriedade, uma confissão do crime, vamos dizer assim, porque
é secreta, se você não tem como identificar. Agora, é óbvio que tem como identificar, não é isso, senador? Eu lhe pergunto, como ex-presidente da Comissão de Orçamento, é possível você ter uma emenda que você hoje não consiga dizer, olha, foi o deputado tal ou o senador tal quem direcionou esse dinheiro para o município X ou Y? Será que nós chegamos a esse grau de... virou uma casa da mãe Joana o orçamento? Josias, aqui de maneira bem sincera, eu acho que para as emendas de relator de 2020, que já findou, eu acho que nós teríamos dificuldade de fazer esse levantamento, porque isso é muito recurso. Praticamente, mais de 80% dos municípios brasileiros receberam esse tipo de emenda. Então, você imagine, para fazer esse levantamento, eu não digo que seja impossível, mas digo que, para você dar uma resposta cabal, total, de quem foi o recurso que foi para o município A, são 5.570 municípios no Brasil, para a instituição B, para a Santa Casa de Misericórdia, para o Hospital Filantrópico. Para você levantar todos esses dados no tempo exíguo que nós temos, eu digo, honestamente, que seria muito difícil. Já as emendas de 2021, eu não digo isso que eu estou dizendo. Mas o que é que eu acho? Eu não participei desse ato da mesa. Eu sou o relator do projeto de resolução. Esse ato da mesa foi feito pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado. Eu não faço parte da mesa e nem participei das discussões. Mas o que eu estou entendendo, dada a dificuldade de conseguir 2020, a dificuldade também de 2021, eles, não a mesma intensidade, eles preferiram, então, botar um limitador. Bom, o que passou, passou, e daqui para frente nós vamos fazer do jeito que o Supremo quer. Eu estou entendendo, estou interpretando, eu estou deduzindo, eu não tenho informação. Digo para você com toda honestidade, para levantar 2020, eu não digo que seja impossível, mas digo que seria muito difícil, porque o relator da época, por que ele foi guardar essas informações? Ele não tinha necessidade nenhuma de guardar essas informações, porque essas informações não eram exigidas. Eu já não digo do relator agora de 2021, porque como o orçamento ainda não findou, e esse é outro aspecto que nós temos que levar em consideração, porque nós ainda temos mais ou menos a metade das emendas RP9 de relator que não foram empenhadas. Então, tudo isso, eu acredito que se o Supremo não destravar isso daí, vai trazer um transtorno muito grande para o país, porque muitos recursos já estão em andamento. Senador, queria agradecer demais a sua entrevista ao vivo aqui no UOL. Um bom dia ao senhor, bom trabalho.